Olá, meu nome é Stefanine da Silva Leite, sou acadêmica do curso de Letras Espanhol da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pesquisadora bolsista desde o início da graduação. No meu primeiro projeto de pesquisa de iniciação científica, quando o meu ingresso se deu já no segundo semestre do curso de graduação, o tema voltou-se para a circulação midiática, do qual eu pude analisar a circulação do anunciado #Fica em Casa em período pandêmico na rede social do Facebook. Já o segundo projeto, dialogando um pouco a temática do primeiro, mas voltando-se para um assunto que me motiva e me inspira, que é a surdo-cegueira, teve como foco analisar dentro da educação como se deu o ensino remoto emergencial com sujeitos surdos-cegos dentro da educação, considerando suas demandas pelo uso da Libras tátil, em confronto com o isolamento dos corpos, adotado na época como medida sanitária. Neste terceiro PIBIC, intitulado como Surdo-cegueira e as práticas esportivas em literatura específica da área, capacitismo, anormalidade e narrativa, também sob orientação da professora doutora Elaine Moraes Santos, eu pesquiso questões que perpassam o corpo da pessoa com surdo-cegueira. Ao longo desse percurso, né, foram adquiridos muitos aprendizados. Logo, eu trago uma epígrafe para a apresentação deste trabalho. É um fragmento do poema feito por uma surdo-cega chamada Maria Francisca da Silva, acrescido na introdução da obra que tomo como objeto de análise para o meu estudo atual. Então, abro aspas. O que seria de mim sem as mãos? Se eu não vejo, não ouço, não tenho olfato, nem paladar. São minhas mãos que me levam a ter contato com o mundo. E por isso mesmo cuido bem delas. Elas me trazem notícias, expressões, reações das pessoas. Fecho aspas. Falkowski Maia, 2021, página 19. Para conhecermos de qual obra se trata, apresento então a capa que traz o seguinte título: Surdo-cegueira, vencendo desafios e construindo possibilidades, das autoras Shirley Rodrigues Maia e Fernanda Cristina Falkowski. Apresento também as imagens das autoras do livro para assim identificarmos e relacionarmos, né, o nome às pessoas, já que, dado o conhecimento no campo da linguística, o significante se forma imageticamente a partir de um signo posto. No recorte desse trabalho, busco apresentar primeiramente quais são as características que demarcam uma pessoa com a surdo-cegueira, já que não se trata de um assunto comumente abordado no dia a dia, e farei trazendo à tona as classificações. Assim como pretendo problematizar os discursos relativos ao convívio social e esportivo dos indivíduos com surdo-cegueira, sobretudo em reabilitação. Para tanto, a minha investigação como afinada aos pensamentos de Michel Foucault. Então, apresento a concepção sobre o que é a surdo-cegueira, porque na maioria das vezes essa pergunta provavelmente vem quando tratamos dessa especificidade, né? Bem, em sua definição, ela é, segundo Almeida, uma deficiência singular com distintos graus de perdas visuais e auditivas. Na classificação, não importa o tipo de intensidade das perdas, mas sim sua funcionalidade. Já segundo Falkowski Maia, 2021, página 10, a surdo-cegueira pode ocorrer a partir de uma síndrome ou uma doença rara, ou seja, a pessoa tem uma síndrome que, por consequência, a deixa surdo-cega. A surdo-cegueira, a princípio, pode parecer uma somativa da falta de dois sentidos, né, que é a visão e a audição, mas não se trata disso, pois existe uma especificidade no atendimento deste público. Embora no âmbito qualitativo, durante o meu trajeto de pesquisa, poucas foram as produções teóricas encontradas na área que abordam a temática da pessoa com surdo-cegueira no esporte, trago como acontecimento o relato de uma surdo-cega encontrando dentro da obra feito por uma judoca canoense, em que ela apresenta, né, uma trajetória esportiva e educacional. No excerto chamarei de sequência enunciativa 1. Então aqui eu trago esse fragmento que diz, abro aspas, aos 14 anos,
fazia aula de educação física na escola Cristo Redentor, mas a professora me impedia de jogar bola por causa dos meus óculos. Sem entender direito, resolvi ir embora na hora. Alguns dias depois, minha mãe, que sempre buscava meus boletins, percebeu que não aparecia as notas de educação física. E conversando com uma amiga minha, descobriu que eu poderia fazer judô e ganhar boas notas. Fecho aspas, Falkowski, maio de 2021, página 47. Neste relato, podemos verificar que a estudante mostra a sua exclusão em uma prática esportiva em que os alunos precisavam correr, ter por vezes contato físico, brusco, né? E como se observa, isso ocorre devido ao uso de um acessório à segregação. Então, ciente de tal processo, né, podemos aqui questionar se o uso dos acessórios como óculos são prejudiciais ou arriscados, né, para a prática esportiva, já que se trata de um artifício que promove a melhoria de uma condição visual irregular. Segundo o blog do Hospital dos Olhos, em que o Dr. Ricardo Guimarães aborda sobre o questionamento, né, sobre os jogadores de futebol fazerem o uso dos óculos em jogos oficiais, encontrei a pergunta e a respectiva resposta. Mas afinal, atletas podem usar óculos para jogar futebol? Por mais que muita gente imagine o contrário, a resposta é sim. Até 2010, a Federação Internacional de Futebol, FIFA, proibia o uso dos óculos pelos jogadores durante as partidas oficiais. No entanto, desde a publicação, edição de 2011 e 2012, do livro de regras do esporte, a utilização do acessório foi liberada, desde que não ofereça riscos para os atletas. Por isso, é necessário que o esportista escolha óculos adequados para a prática esportiva, neste caso, de futebol. O ideal é que a armação seja flexível, que possa ser fixada à cabeça, evitando quedas e garantindo a segurança em campo. Levantando a espessura do material do fragmento, posso refletir que, sendo um objeto classificado como um acessório, né, não sendo mais um óculos e sim um boné, um piercing, a privação à prática esportiva se daria do mesmo modo? Ou se olhar como um instrumento regulador que beneficia quem faz o uso, né? Se trocasse isso se trocasse o óculos, né, pelo uso de um aparelho dentário. Como seria o tratamento ao assunto? Isso porque tanto o uso de um ou de outro pode ocasionar uma situação de atingimento, né, da bola e viabilizar um acidente. Confrontando com a fala do especialista ao relato recortado da obra, observo que, para além do que somente o uso de óculos na sequência enunciativa 1, mostra-se uma denúncia capacitista, né? Pois, sendo a sujeita uma pessoa surdo-cega, não foi proporcionado pela responsável educacional uma sugestão de outra prática esportiva, de que atendesse às suas condições físicas, né? Então, segundo a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, em seu capítulo 4º do artigo 27, diz: a educação constitui um direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado, ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo as características, interesses e necessidades de aprendizagem. Como se vê perante a lei, é assegurado ao aluno com necessidade especial o atendimento que viabilize a adaptação que lhe seja necessária para o desenvolvimento intelectual, o que não configurou uma realidade, né, no caso descrito. Sem me delongar, concluo a minha fala agradecendo a atenção por estar me ouvindo falar sobre esse assunto e propondo, dentro da análise metafórica da utilização dos óculos em esportes educacionais, um olhar para a comunidade surdo-cega, dentro do atendimento educacional especializado, como também social e político. Então, essas são as minhas referências e, como sugestão para os que desejam aprofundamento sobre o tema,
Coloco aqui também sugestões de leituras, né? A saber, da Carle Nascimento, da Cambruzzi e do Sachs. Meu muito obrigada. Tchau, tchau.